Faltou etanol no Cruzeiro ontem para ver se ligava ou não? Ô Bob, eu assim, cara, quando o Seabra foi dispensado, né, e trouxeram o Diniz, a sensação que deu, assim, que o Cruzeiro passou foi o seguinte, a gente já quer trabalhar o nosso elenco pro ano que vem, mas a gente não quer deixar as coisas que a gente está disputando esse ano também se perderem, né? Porque aos trancos e barrancos, nos últimos tempos do Seabra, ele estava levando o time ali de uma forma razoável. João feijão com arroz, mas estava funcionando. Feijão com arroz bem temperado, aliás. E aí, quando chega o Diniz, o torcedor talvez tenha imaginado, eu acho que isso não passou pela cabeça da diretoria do Cruzeiro, que num toque de mágica, num estalar de dedos, o Cruzeiro ia começar a jogar igual o Fluminense, campeão da Libertadores. E se tem um esquema e uma forma de jogar que demanda tempo, é essa do Diniz. É uma forma diferente. E os jogadores têm que estar muito adaptados a essa forma para terem uma performance interessante. A gente chegou a falar aqui, ainda com o Seabra, que o Cruzeiro estava disputando o título do Campeonato Brasileiro. Estava a 4 pontos do Botafogo ou do Palmeiras, não sei. E a torcida do Cruzeiro está assustada, entendeu? E aí tem um negócio, Bob, que é muito interessante. Eu já vivi isso do lado de dentro. Quando um time está muito bem, está se destacando na mídia e está chegando, né, nas cabeças, né, das Copas, o outro fica meio que, né, principalmente nesses estados como o Rio Grande do Sul, como é a Bahia, como é Minas Gerais, a exceção de Rio e São Paulo, acho que todos, né, você tem 2 rivais, e aí o fato do Atlético ter neste momento quase passado a final da Libertadores, estar na final da Copa do Brasil e o Cruzeiro não mostrar o desempenho que a torcida imaginou que ele fosse demonstrar, agrava ainda mais esse momento. Agora, o torcedor tem que ter paciência, a diretoria do Cruzeiro tem certeza que vai ter paciência, porque o Diniz é ótimo treinador e na hora que ele conseguir implementar a forma dele jogar, eu acho que o Cruzeiro vai colher louros. O que aconteceu, cara? Qual foi o tilt que deu no Cruzeiro? Então, porque assim... o Dodô falou, queriam que jogasse como o Fluminense, mas são outros jogadores, pô, não tem como. Então, existe uma série de fatores, assim, sabe? Eu acho equivocado quem consegue diagnosticar ou apontar um só dedo, porque é um pouco mais amplo. Você pode começar lá pela diretoria, no momento em que tirou o Seabra, qual era a convicção? Por que tirou? Por que trouxe? Então, já que ele tinha feito um trabalho, e um ótimo trabalho, seja na base ou com o Paulo Autuori, e foi em cima disso que foram buscar no Bragantino, e aí buscaram, viram, ele chegou a dar resultado, nós falávamos de um time organizado, de um time competitivo. Qual é a convicção? Por quê? Então, a primeira, a gente aponta o dedo ali. Só porque o cara estava no mercado. E só porque tinha um no mercado e porque ele não era... tão experiente, não era tão badalado, não tinha grife, porque o Seabra não tinha grife, mas a grife é o tempo que dá, não se compra, né? Talvez as questões das licenças internacionais, enfim. Então aí a gente coloca o primeiro fator. Segundo, troca de comando, e seja qual for o comando, demanda tempo. Se a gente pegar o exemplo do Atlético, o Filipão ficou 10 partidas sem vencer. O Cuca chegou a perder 6 partidas, tanto no Palmeiras quanto no Atlético. Então eu não vejo como um absurdo, porque a gente já viu outros exemplos, e que, inclusive, exemplos que deram certo com derrotas iniciais. É para ligar um alerta? Sim, uma luz amarela. Mas aí, eu estava falando da troca de comando, ela já precisa de um tempo. Ela já é necessária que exista um tempo. O Diniz existe um tempo a mais, porque nós não estamos falando de um treinador comum, de um treinador qualquer, que tem uma filosofia de que todos os jogadores já passaram por ela. Esse aí eu conheço, já fui treinado por ele. Ou o fulano de tal se parece muito com ele, então a gente vai se adaptar rápido. Não, o Diniz tem a ideia própria. O Diniz precisa de um tempo próprio, de um tempo maior.
E aí vem o meu terceira colocação, que eu acho que está tendo até pouca cobrança. O jogador precisa render. Os jogadores precisam render. A gente está aqui elogiando a chegada do Cássio, a gente está aqui, estou falando hoje não, de diversos programas, tá? Nós estamos aqui já elogiando a chegada do Matheus Henrique, mas o Wallace não chegou. Entendeu? Outros jogadores, a temporada do Marlon, que foi fantástica. O Cruzeiro teve talvez os 2 melhores laterais na temporada passada de Willian e Marlon. O Marlon caiu de rendimento. Então, os jogadores precisam mostrar mais. Eles precisam ser cobrados, sim, porque muitos ali têm qualidade. E diante disso tudo, para fechar, a falta de opção para o elenco, porque por contusões ou por vendas, por negociações, Arthur Jorge saiu, hoje o ataque do Cruzeiro carece de meninos para resolver o problema. Carece de nomes e os nomes são garotos, já que alguns estão contundidos. Assim, a única coisa que eu contesto, porque muita gente fala desse jeito, é porque o Diniz tem um jeito próprio de jogar. Parece que ele inventou esse jeito de jogar. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. E assim, não é um jeito próprio de jogar, né? É um jogo que, sabe, assim, desde a Copa de 82 a gente já viu o time fazendo isso. Não, isso não, porque o goleiro não jogava igual joga hoje, né? Não, tudo bem. A parte de saída de bola ali, a pergunta rápida, porque a gente está indo para o intervalo, é a seguinte: se o Cruzeiro não conseguir uma vaga na Libertadores, ou pelo título da Sul-Americana, ou estando entre os 6 do Campeonato Brasileiro, será uma grande decepção? Sim. Nós temos que ver, Dodô, porque o G6 pode virar G8, né? Sim, G7, G8. Pode virar G8. Mas a diretoria do Cruzeiro chegou a falar sobre isso. O que nós queremos é disputar a Libertadores ano que vem. Eu acho que o Pedrinho falou isso. A vaga para Liberta então, é o objetivo. Será uma decepção. Sim, se não conseguir, claro.